De repente, as mãos começam a gelar, os pés também. O coração parece que vai sair pela boca. O corpo ou paralisa ou fica trêmulo. Começa a suar frio, a ter tonturas, ânsia, bate uma angústia descomunal. Isso pode ser um sinal de ansiedade. Mas o que é ansiedade? Já já vamos saber. Eu sou Ana Ribas e esse é meu canal Fica Entre Nós. Segundo o livro DSM-5, que é um manual de diagnóstico e estatística das perturbações mentais, o transtorno de ansiedade, abre aspas, inclui transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos. Às vezes, o nível de medo ou de ansiedade é reduzido por comportamentos constantes de esquiva. Fecha aspas. Ou seja, o estado de ansiedade faz com que a pessoa tenha a tendência de se afastar do que lhe parece ameaçador, escuro ainda aos seus olhos. E é muito triste saber, né, gente, que a ansiedade meio que tomou conta de grande parte das pessoas. Mas os reais motivos da ansiedade eu ainda acho que são poucos explorados. E isso porque dificilmente nos damos conta do que acontece aqui com a gente, aqui dentro, da nossa criança interior, do que está registrado em nossa alma, da reação do corpo com relação aos fatos que registramos ao longo da vida. E os nossos primeiros registros encontram-se no seio familiar. É aí que começamos a nos formatar segundo o ambiente em que estamos inseridos. Começamos a nos expressar na vida de acordo com o nosso padrão familiar. Aliás, o ambiente em que crescemos é um dos responsáveis pela maneira como vemos o mundo e como enfrentamos os desafios da vida. E no ambiente familiar é que se constroem os amores, as alegrias, mas também as crenças limitantes e os medos. E poucos são os que realmente conseguem superar determinados padrões familiares através de um trabalho árduo de autoconhecimento. Através desse padrão familiar, nós presenciamos no decorrer do tempo muitos acontecimentos. Alguns se tornam lembranças maravilhosas. Já outros podem representar verdadeiros pesadelos que achamos que com o passar do tempo acabarão se perdendo no esquecimento. Só que não. Estão apenas adormecidos. E aí que pode se desenvolver algum tipo de medo, de aflição. E o medo é uma emoção que até certo ponto é útil, porque nos traz o sentido de preservação da vida, a noção de sobrevivência diante de fatos ameaçadores. A sensação do medo, por exemplo, não vai fazer você sentar-se ao lado de um leão. Agora, o medo excessivo pode se tornar muito mais que um simples aviso a uma ameaça. Pode virar patológico, a ponto de você se sentir ameaçada toda hora. E imagine você o dia todo em estado de alerta, se sentindo ameaçada com aquela sensação de aflição em relação a qualquer situação que se apresente. Já parou para pensar que é muita energia sendo queimada de maneira desordenada e cansativa? Porque cansa ficar constantemente em estado de alerta. E isso certamente refletirá na sua saúde. Por exemplo, a sua memória ficará comprometida, ficará mais esquecida, sentirá fadiga a todo instante e o seu desempenho, tanto pessoal como profissional, também sofrerão alterações, porque a ansiedade faz os olhos enxergarem tudo com medo, com angústia, e isso engessa, trava o ser humano diante de muitas oportunidades legais. Quando você estiver no furacão da ansiedade, nesse momento não dá para pensar muito, É como um incêndio, onde primeiro você terá que apagar o fogo
para depois pensar como se prevenir para não deixar o fogo tomar conta novamente. Nesses momentos aflitivos, procure fazer muito exercício de respiração. E tem uma coisa que eu faço, porque sim, eu tenho os meus momentos de ansiedade, infelizmente. Ria. Isso mesmo. Do nada, comece a rir. Force a risada e comece a dizer que você é muito maior que a ansiedade, porque você é luz nas trevas. Ria de você mesmo até se sentir melhor. Esse impulso de desviar a sua atenção da emoção do medo ativa a circulação e o corpo começa a reagir de forma positiva. Eu não sei se isso serve para todos, mas servindo para você já está de bom tamanho. E depois que a ansiedade passar, que você puder refletir sobre ela, faça um apanhado geral da sua vida e tente descobrir quais são os seus medos. Que tipo de pensamento está sendo um gatilho para impulsionar a sua ansiedade ou até mesmo um ataque de pânico? Você tem medo do quê? De ficar sozinha? De perder o emprego? De morrer? De ficar sem dinheiro, sem a sua família? Quais ou qual é o seu medo? Da onde eles surgiram? Gente, claro que existem outros fatores relacionados que podem desenvolver a ansiedade, é lógico, mas eu focarei no medo porque, na minha opinião, é o fator mais poderoso e que faz engrossar essa situação da ansiedade, porque o medo é como uma gota caindo em um copo. Quando transborda, se espalha para todos os lados, atingindo todos os aspectos da vida. E questionar-se é uma boa maneira de estancar esses pingos d'água. Construa perguntas que te transporte para dentro de si. Como, por exemplo, quando eu era criança, qual era o meu maior medo? Que tipo de situação familiar me deixava amedrontada? Vasculhe toda a sua história infantil. Às vezes se descobre verdadeiras fontes de cura quando você encontra as peças do quebra-cabeça que estavam faltando. E depois, na adolescência, o que me deixava mais desconfortável, a ponto de eu me sentir insegura? Eu tinha medo, por exemplo, da reação do sexo oposto com relação à minha aparência? Medo de não superar as expectativas dos meus pais? Medo da possibilidade de rejeição da turma da escola? E na vida adulta? Eu carreguei esses medos, talvez abafados pelo tempo, mas mesmo assim reais? Ainda na vida adulta, outros fatos aconteceram que me assustaram, me afligiram? E o que eu estou fazendo para superá-los? Medos, estresses diários, aflições não resolvidas na infância ou na adolescência podem vir à tona em determinado momento da vida, de alguma maneira, inclusive sob a forma de ansiedade. Lembra quando a sua mãe dizia: não vai lá senão o bicho-papão te pega? Pois é, a sua cabecinha se encheu de caraminhola e o seu poder de ousadia e valentia naquele momento lhe foi tirado. Você cresceu e o bicho-papão também, mas agora ele é a trava, é o que te engessa, porque o bicho-papão te leva a algum lugar escuro do seu ser, onde tem alguma aflição, algum medo guardado. Afinal, essa é a função do bicho-papão, te assustar e te travar. Para acabar com o bicho-papão, só tem uma maneira: se conecte consigo mesma, se conheça, vasculhe o seu ser e perceba o que é seu e o que não é, jogue fora. Faça uma limpeza no seu espírito e os males tendem gradativamente a diminuir, inclusive a ansiedade. Não é simples, exige muita paciência, sim, muita persistência, mas uma vez superado algo que cause medo, gente, a sensação de alívio é para sempre. Então, quando você vasculha o seu interior, quando se questiona sobre os seus temores que estão a gerar ansiedade ou depressão, quando você acessa o seu código,
a sua alma, você reconhece a sua força, os seus limites e começa a deixar de enxergar o bicho-papão nas situações da vida. Se exponha para você mesma. Fale sobre suas fragilidades. Quando você fala, elas se apequenam, porque enquanto estiverem guardadas aqui na sua mente, com medo de acessá-las, elas se agigantarão de uma maneira estrondosa. Na medida do seu possível, faça terapias, pratique exercícios físicos, dance, converse mais, faça algo diferente do seu cotidiano, mas que lhe pareça legal. Voluntarie e não se leve tão a sério. Valorize o seu corpo e o seu sorriso. Você não nasceu fadada a ser ansiosa ou ansioso. Você genuinamente não é, apenas está. Eu volto a dizer, gente, não é fácil. Eu, infelizmente, sei que não é, porque tem momentos que me deparo com a ansiedade. E são nesses momentos que eu procuro acessar o meu verdadeiro código, a minha alma, para estabelecer a paz no meu coração. Conhecer-se é o antídoto de todos os males. E entenda que libertar-se de qualquer mal, ansiedade, depressão, seja lá o que for, é um processo que exige paciência, perseverança e generosidade consigo mesma. É dizer sempre para si mesma: sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Gente, obrigada pela companhia e não esqueçam de compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Fiquem bem e até a próxima.